Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula de quinta-feira. Toda quinta-feira, 5 horas da tarde, eu tô aqui ao vivo para te trazer um conteúdo, uma aula com um grande potencial de transformação na tua advocacia. E caso você esqueça, não consiga lembrar, enfim, tem um probleminha aí de memória, de organização da agenda, você pega esse QR Code que tá aqui, ó, escaneia esse QR Code, porque se você escanear, deixar o seu e-mail lá, eu me comprometo a te mandar um e-mail toda quinta-feira te avisando que tem aula e o tema da aula. Às vezes você não consegue acompanhar o Instagram com tanta frequência, às vezes você perde alguma coisa, às vezes o Instagram não te entrega e aí você pode acabar perdendo uma aula de quinta. Então, se você deixar um e-mail, eu me comprometo a te mandar e-mails falando da aula de quinta. O assunto da aula de hoje, a nossa aula de número 48, escritório físico. Será que é a hora de abrir o meu escritório físico? Quando eu decido abrir um escritório, eu preciso considerar tudo que eu fiz até chegar esse momento de tomar essa decisão. Todo esse caminho que eu percorri até então são fundamentais para que eu consiga prever se o meu escritório tem chance de ter sucesso ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu entrei na graduação, eu era corretora de imóveis. Eu comecei como corretora de imóveis em 2007. E aí eu fiquei trabalhando com o mercado imobiliário desde 2007. E aí eu comecei com o mercado e eu atendia cliente, eu era uma péssima corretora de imóveis, péssima mesmo. Talvez pela imaturidade, talvez pelo imediatismo que eu ainda necessitava em tudo que eu fazia, em tudo que eu desejava. E eu era uma corretora que não dava muito tempo ao tempo, eu não tinha muita paciência com o cliente, ou seja, eu era ruim mesmo. Mas eu tinha uma coisa que eu era boa, que era na parte de negociar e de fazer os contratos de compra e venda, de entender o que tinha e o que não tinha que estar no contrato de compra e venda de imóveis. E aí eu falei, gente, então o que eu gosto mesmo é o quê? Da parte jurídica da negociação. Não adianta eu ficar aqui batendo em cima de corretagem se eu posso ser talvez uma excelente advogada de direito imobiliário. E aí foi onde eu entrei na graduação. Então vê, eu tava desde 2007 como corretora, vivendo o mercado até o último dia de aula. Foi aí que em 2014 eu me tornei advogada. Agora percebe isso daqui, ó. Foram 7 anos atuando no mercado, no mesmo mercado, no mercado de imóveis e querendo ser advogada do mercado de imóveis. Essa foi a minha jornada, até erguer meu certificado de conclusão de graduação. Até lá, eu trabalhei com o mercado imobiliário. Nesse tempo, nesses 7 anos, eu conheci vários agentes do mercado. Eu conheci outros corretores, construtores, investidores e muita gente do mercado. E isso me deu uma segurança muito grande para virar e falar assim, vou terminar a graduação e vou abrir meu escritório. Eu conheço muita gente, eu conheço muito bem o mercado. Vai ser sucesso. Essa minha jornada me mostra que eu vou conseguir dar conta do meu escritório desde o primeiro dia. E aí eu já contei várias vezes essa história, né? Eu montei todo o meu escritório, deixei tudo direitinho. Obviamente que dentro desses 7 anos eu fiz uma reserva financeira muito importante que pôde me permitir montar a estrutura física do meu escritório. Na época, em 2014, não havia o que se falar em só ter um escritório digital. Isso não existia, isso não era uma realidade no Brasil. Então, eu fiz a minha reserva, montei a minha estrutura física e abri a porta do meu escritório. E aí, esse sucesso, que eu tava tão confiante, me boicotou. Ainda com 7 anos de jornada, eu não tive um único cliente no meu primeiro mês de escritório aberto. Ou seja, um investimento alto de estrutura, gastos, despesas ordinárias de manutenção do escritório. Eu abri meu escritório num espaço alugado, eu tinha conta de internet para pagar, conta de energia para pagar, outras contas como água. Eu não tinha equipe, então era realmente os gastos realmente só de manutenção, não tinha estagiário, não tinha nada disso. Se eu não estivesse preparada no meu primeiro mês, eu não teria condições de pagar as contas. E por mais que você fale assim, mas Mariana, esse teu caminho realmente foi um caminho que te conduziria a uma situação de conseguir clientes. Eu também acho isso. Até hoje eu acho.
mas é que as coisas não acontecem exatamente no tempo que a gente acredita. Por isso precisamos estar preparados. Imagina a seguinte situação: não entrasse cliente no primeiro mês, nem no segundo, eu sem um tostão no bolso para pagar as contas. O que eu ia fazer com a minha advocacia? E é justamente isso que eu não quero que aconteça com você. Que você se aventure numa decisão de abrir o seu escritório sem estar devidamente preparado, sendo um bom advogado, uma boa advogada, e a tua falta de preparo, a tua falta de planejamento te faça fracassar. Não por não ser um bom advogado, mas por não ser um bom gestor. E se você decide colocar o seu nome na parede, você não é um bom gestor, você fracassou por inteiro. Ninguém vai olhar pra você e vai falar assim, ó: ah, o escritório da Mariana quebrou. Ela até era uma boa advogada. Não, a Mariana quebrou. Ela não deve ser uma advogada boa, porque se fosse, ela se manteria no mercado. E poxa, às vezes é um bom advogado. Eu já dei mentoria individual para alguns escritórios em que eu vi excelentes advogados figurando como sócio do escritório, mas péssimos gestores, controle financeiro nenhum, gestão empresarial alguma. Ótimo advogado, sentava na mesa e redigia ótimas petições, conseguia resultados surpreendentes, mas não sabia precificar os honorários, mas não sabia gerir o financeiro da empresa. Quebrou. Sua competência técnica não te segura na tua má gestão. Então tome decisões adequadas para que você faça uma gestão muito bem feita. Um passo de cada vez é importantíssimo. Não é para todo mundo sair da graduação e abrir seu próprio escritório. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Por mais que você sonhe, que você assista Suits e qualquer outra série jurídica aí na Netflix ou qualquer outra plataforma, e você sonhe com um dia em que você vai ter o seu próprio nome na parede, que você vai ter o seu próprio escritório, você sonha em realizar talvez os desejos e fantasias dos seus pais, dos seus avós, se não é o momento, você não vai abrir o seu escritório ainda. Não é obrigatório. Uma coisa de cada vez. A advocacia é construção.